Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Fragelli, sou professor da Universidade de Brasília. Eu fui convidado aqui pelo Duda para falar sobre criatividade. Eu pensei, o que é criatividade? Como defini-la? E isso pode ser respondido através de um enigma. Então imagine você em uma situação em que um pesquisador da criatividade tenha feito essa pergunta para milhares de pessoas. E aí eu responderia, o que é criatividade? É Mahaktuma. Mahaktuma. Por quê? Porque é uma resposta diferente para quem já ouviu de tudo. Criatividade é isso. Eu sou professor universitário e dentro da minha prática docente a gente tenta fazer algo diferente a cada dia. A criatividade é isso. Da mesma forma que um bebê, ele nasce e depois ele vai consolidando a sua estrutura cognitiva, vai tornando ela cada vez mais complexa, a criatividade é isso. A criatividade, ela não é simplesmente herdada. A criatividade tem que ser conquistada. Então, esse exercício da criatividade é que nós podemos fazer no nosso dia a dia. No caso dos professores, em sala de aula. Imagina cada dia fazer alguma coisa especial, alguma coisa diferente do que ele fez ontem. Isso será um benefício não só para o professor, mas também para todos os seus estudantes. Se na sua prática docente ele puder construir estratégias para motivar a criatividade, então ele está em um caminho profícuo, não só para a construção de novos panoramas para a educação, mas como para toda a humanidade. Eu vim aqui para dar alguns exemplos do que nós já fizemos na educação. Um desses exemplos nós chamamos de Rei da Derivada. É uma experiência que surgiu de um panorama complexo. Se você tem um panorama complexo, não importa onde, que seja na sua casa, que seja no seu trabalho, que seja em sala de aula, então você tem que agradecer fortemente, porque esse é um ambiente propício para a criatividade. Você terá que superar esse ambiente, construindo um novo ambiente, e para isso você utilizará a sua criatividade. Em sala de aula, por exemplo, nós tínhamos um ambiente extremamente complexo, onde nós éramos professores de Cálculo 1. E Cálculo 1 é uma disciplina dos cursos de Engenharia de Exatas e que é uma disciplina com alto índice de reprovação. Então é uma disciplina complexa com alto índice de reprovação. E no meu caso, em 2003, eu assumi uma turma somente de reprovados. Somente alunos reprovados. E muitos deles não gostavam muito dessa disciplina. Então, qual foi a estratégia? A estratégia foi inverter. Como tornar essa aprendizagem significativa? Como tornar esses sujeitos mais ativos na construção daqueles conteúdos? Então, a nossa estratégia foi inverter a sala de aula. Os alunos iam para o quadro resolver questões de forma colaborativa. E a estratégia do professor também é um pouco diferente. Nós construíamos questões de acordo com o desenrolar da atividade, de forma a promover pequenos erros. E os alunos aprendiam com esses erros. Então eram vários estudantes em duplas no quadro, e eles aprendiam com os erros e acertos dos colegas que estavam resolvendo aquela mesma questão. O que acontecia é que, por volta da 8ª questão, os estudantes não erravam mais os exercícios e nós poderíamos sempre crescer de forma coletiva, de forma social, em rumo a experiências mais complexas.
E isso tornava o ambiente muito mais interessante, muito mais colaborativo. E para estimular a criatividade, a gente fazia questões criativas, que envolviam, ao invés de ser simplesmente funções matemáticas, personagens diferentes. Como, por exemplo, ao invés de fazer resolva determinada equação que envolva o arcosseno do logaritmo neperiano de x. Ao invés de fazer isso, nós fazíamos resolva uma equação que contenha o seno de John Lennon usando 3 óculos. Como que eles desenhariam isso? Por exemplo, seno do percevejo. O que é percevejo? Então as pessoas tinham que criar aquela situação e isso tornava o ambiente bem interessante. Essa é uma atividade que, além de melhorar o engajamento dos estudantes, eles faziam uma integração melhor com a turma, inclusive com o professor. Outra atividade que nós acreditamos que é uma das que mais envolve criatividade chama-se Sumae. Sumae, nós damos liberdade total para o nosso estudante ser criativo. E se nós confiarmos na criatividade do nosso estudante, nós colheremos o improvável. Como que é isso? Os estudantes, é uma aula de exercício onde todos vão de chapéus muito criativos. Que nível de criatividade? O último Sumae, por exemplo, o aluno que ganhou o melhor chapéu, no final a gente pergunta: por que você acha que o seu chapéu é o melhor de todos? Ele pegou o chapéu dele, tinha um trilho de trem de ferro, ele ligou o trem de ferro e ele começou a andar na aba do chapéu. Realmente ele era bastante criativo. Só que como que funciona? É uma aula de exercícios onde todos vão de chapéu e onde as questões que serão resolvidas, elas são propostas pelos estudantes por meio de vídeos criativos. E os vídeos são fascinantes. Dê uma gota de liberdade para o seu estudante que você vai receber um oceano de criatividade em troca. Essa é a ideia. E os vídeos são provocativos. Eles vão para além do conteúdo curricular. Eles promovem uma interação entre o que a matéria quer dizer e o que o estudante quer aprender. Isso é bem interessante. Nessa atividade nós convidamos alguns professores também e nós aprendemos com os outros professores. Geralmente você não tem oportunidade de assistir a aula de algum outro professor depois que você se transforma em um professor. Então nessa atividade você vê outros estilos de ensinagem e aprende com cada um deles. E você, aprendendo com o seu colega, aprendendo de forma colaborativa, você aprende a ser cada vez mais criativo. Outra atividade que nós fizemos em um panorama também de bastante complexidade, depois que nós tínhamos essa disciplina bastante significativa para os nossos estudantes e para nós mesmos, nós tínhamos um outro problema. Mesmo assim, o índice de aprovação ele tinha um limitante. Ele não superava essa região limítrofe, que era o percentual de aprovações. Então, como superar isso? Nós apostamos na colaboração entre os estudantes sem a presença do professor. É um método chamado método 300. Ele foi premiado recentemente e ele aumentou o índice de aprovação de 50% para 95%. E está sendo replicado por outros professores. Como que funciona? Funciona através da coragem do professor em admitir que ele precisa de ajuda para ensinar. Então, o professor, ele confia
nos seus estudantes na colaboração deles. Funciona assim. Os alunos realizam uma prova e depois dessa prova, os estudantes eles são organizados em grupos que contêm alunos que tiveram bom rendimento e alunos que tiveram mau rendimento. Depois disso, o professor passa metas individuais e coletivas para esses estudantes. Os estudantes que tiverem tirado uma nota ruim inicialmente na prova e cumprirem essas metas, algumas dessas metas são reuniões com esse grupo, eles têm o direito de refazer a prova, fazer a prova do mesmo conteúdo, mas é claro que uma prova reformulada. Depois disso, a melhora desses estudantes é de cerca de 100% até de 170%. A melhora em notas. Os alunos ajudantes, eles não têm o direito de refazer a prova, mas eles melhoram a sua nota inicial de acordo com a melhora dos estudantes ajudados e do nível de ajuda oferecida ao grupo. Agora imagina uma situação que geralmente os estudantes eles estudam para a prova. Isso acontece no mundo inteiro, em boa parte dos estudantes. Agora imagina, o aluno que saiu bem, ele não pode refazer a prova, mas ele tem que estudar para ajudar os seus colegas que não tiveram bom rendimento. Olha que situação nobre de você estudar não para uma prova, mas estudar para ajudar alguém. E uma das melhores formas de aprender é ensinando alguém. Então, esse primeiro grupo de estudantes que já estavam bem, eles vão ficar muito melhores. E os estudantes que tiveram mau rendimento, porque faltou alguma parte, alguma lacuna na construção daquele conhecimento, agora não tem mais essa lacuna. O estudante que está próximo, ele identifica aquela lacuna e ensina ao seu colega. Eles aprendem, na verdade, de forma colaborativa. Só que mais que isso, quando esse estudante ele tem uma nova oportunidade, ele se sente mais tranquilo nas provas, nas avaliações. E além disso, ele sente a confiança de todo um grupo que torce pelo seu sucesso. Isso fez melhorar não só as avaliações, mas todos nós como seres humanos. Então a criatividade é isso. É uma pequena fala nossa para motivar todos nós a sermos criativos a cada dia. Todos nós, não tenha dúvida que todos nós temos esse lado criativo. E eu gostaria de deixar um último recado que é para a mente, para a nossa mente. Pense sempre de forma entusiasmada, de forma robusta. Só que eu vou dar esse recado de uma forma criativa. Eu vou falar, pense, mas de outra forma. É assim. Pegue o pigmento de um filamento férreo e passe na sua mente, que a sua mente pede. Pede o que pode pedir. Pede o que pode pedir para mim. Um grande abraço e até a próxima.